O presidente Donald Trump também suspendeu temporariamente as taxas sobre uma série de produtos eletrônicos importados, e aí incluem-se smartphones e outros eletrônicos semicondutores. A China já se pronunciou, disse que esse é um pequeno passo para corrigir um erro. Mesmo assim, Trump disse que tarifas sobre chips semicondutores importados virão em breve. É aquele avanço, depois um recuo, depois um avanço e uma ameaça novamente. Priscila e Asbeck, e aqui a gente fica ainda tentando interpretar esse passo a passo de Donald Trump no tarifaço. Como é que isso tem repercutido por aí nos Estados Unidos? Priscila, na avaliação, né, das pessoas que estão acompanhando, do governo, especialistas, Donald Trump sabe bem onde quer chegar ou ainda está muito confuso? Oi, Tainá. Oi, Uribe. Boa tarde a todos que nos acompanham. Diria que ele sabe onde quer chegar, mas ele viu que ele não pode chegar onde ele gostaria, porque isso traz implicações e prejuízos para a economia, com inclusive aliados bilionários, CEOs de empresa, pedindo para que Donald Trump recue sobre a sua política tarifária. Ele se deparou com a realidade e viu que ele não pode simplesmente banir os produtos chineses de entrarem nos Estados Unidos, e isso levou a esse novo recuo nessa sexta-feira, quando o setor alfandegário aqui dos Estados Unidos emitiu um memorando dizendo, então, que esses produtos eletrônicos, como computadores, smartphones e outros itens, estariam isentos das chamadas tarifas recíprocas. Isso não vale, no caso da China, isso não isenta os produtos daquelas tarifas de 20% que tinham sido anunciadas pelo governo Trump antes do tarifaço do dia 2 de abril e que, segundo o governo Trump, foram aplicadas por causa da guerra contra o fentanil, já que o governo Trump diz que produtos químicos que vêm da China são usados para fabricar esses opioides aqui nos Estados Unidos. Só que logo depois desse anúncio do setor alfandegário americano, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, nesse domingo disse que essa isenção não era permanente. Mais que isso, Donald Trump, nas suas redes sociais, disse no domingo que ninguém vai escapar de balanças comerciais injustas, especialmente a China. Ressaltou que não houve nenhuma exceção tarifária, que a China continua com os 20% de tarifas sobre os produtos eletrônicos, além dos 145% que valem para os outros produtos. E Donald Trump também falou que estava analisando impor tarifas sobre semicondutores. Ontem à noite, a bordo do Air Force One, ele foi questionado sobre se colocaria, então, novas tarifas sobre esses chips, esses semicondutores que são usados em tudo quanto é tipo de produto eletrônico. Ele falou sim, as tarifas entrarão em vigor em um futuro não muito distante, assim como fizemos com o aço, com os automóveis e com o alumínio, faremos o mesmo com os semicondutores, chips e muitas outras coisas. Então isso trouxe uma incógnita muito grande sobre quais poderiam ser essas outras tarifas anunciadas por Donald Trump. Também há críticas sendo feitas por parte de bilionários, como eu disse, aliados de Donald Trump. Inclusive o CEO da GameStop, que era um forte aliado de Donald Trump, chegou a ironizar nas redes sociais e falou: eu mal posso esperar pelo meu iPhone de $10 mil fabricado nos Estados Unidos. E o iPhone se tornou um símbolo dessa guerra comercial. Agora mesmo que Donald Trump colocou essas isenções, então, para produtos eletrônicos, as isenções das tarifas recíprocas, o que muitos críticos estão dizendo, opositores, senadores democratas, é que Donald Trump só fez isso porque Tim Cook, que é o CEO da Apple, doou $1 milhão para sua campanha. Então, uma senadora democrata, por exemplo, disse que os consumidores americanos vão pagar pela guerra tarifária de Donald Trump, mas que os aliados de Donald Trump vão ser poupados. As ações da Apple hoje, por exemplo, estão subindo mais de 3% depois desse anúncio, desse recuo sobre as tarifas dos itens eletrônicos. E há alguns estudos, isso aconteceu depois de alguns estudos que mostraram que 90% da produção e montagem do iPhone da Apple são realizadas na China, isso segundo a Wedbush Securities, e eles disseram nessa pesquisa que os iPhones aqui nos Estados Unidos poderiam ficar 30% a 40% mais caros. Também analistas do Bank of America disseram que a realocação da montagem do iPhone para os Estados Unidos aumentaria os custos apenas com mão de obra em 25% e também aumentaria os custos totais por causa de peças importadas em 91%. Então, depois desses estudos e da internet falar muito sobre o quanto que esses smartphones poderiam ficar mais caros, veio essa isenção, então, na sexta-feira, mas ainda com uma grande incerteza. E só para finalizar,
Também a China se manifestou, como você disse, Tainá, ela disse que o governo chinês disse que esse é apenas um pequeno passo para os Estados Unidos corrigirem a sua prática equivocada de tarifas recíprocas, lembrando que o status atual é de tarifas de 145% sobre a China e de 125% da China sobre os produtos americanos. Só com essa isenção, então, portanto, dos produtos eletrônicos que vão ter essa tarifa de 20%. E o que se diz nos bastidores do governo chinês, isso segundo a agência de notícias Reuters, é que Pequim deve adotar uma linha dura em relação ao comércio. O governo chinês orientou as suas autoridades a cancelarem férias e também orientou as suas autoridades a tentar conseguir apoio internacional para lutar nessa guerra comercial contra Donald Trump. Portanto, essa guerra deve ainda ter novos episódios envolvendo a China, a despeito desse recuo, que é um recuo confuso, já que pode envolver novas tarifas que podem ser anunciadas, segundo Donald Trump. Eu volto com vocês. A gente pode ter uma situação extremamente estranha de o iPhone ser mais barato no Brasil do que nos Estados Unidos. Imagine o desespero dos americanos. Obrigado, viu, Priscila, pelas informações.